Na minha visão, a Faculdade de Direito é um desdobramento do Colégio Municipal Pelotense, criado nos primórdios do século passado pela maçonaria como um contraponto à criação precedente do Colégio Gonzaga pelos jesuítas. A Faculdade de Direito nasceu de uma iniciativa de particulares que trabalhavam em regime de voluntariado, não eram efetivamente remunerados. Ela não tinha aporte de dinheiros públicos. Havia uma grande dose de idealismo entre esses primeiros professores da faculdade que começaram a construir a história da Faculdade de Direito. Durante esse período, que eu diria assim, um período heróico da faculdade, quando ela não tinha apoio oficial, ela contou com a colaboração de muitas entidades culturais de Pelotas que a abrigaram, como por exemplo a Biblioteca Pública de Pelotas, ou a Biblioteca Pública Pelotense, como é o seu nome. Daí a faculdade buscou na gestão, acredito, do Dr. José Francisco Dias da Costa, a compra de um imóvel para o qual coletou contribuição popular e pública muito significativa, mas em seguida este valor patrimonial veio a traduzir-se na criação desse belo prédio que hoje há décadas é um símbolo cívico, cultural, extraordinariamente valorizado pela população de Pelotas. Nos anos 30, a faculdade foi reconhecida pelo governo federal e isso implicou a presença periódica aqui na faculdade de um inspetor federal que avaliava as condições, desde as condições do prédio até as condições das aulas que se ministravam aqui, e fiscalizava então o bom funcionamento da faculdade, uma espécie de chancela do governo federal a qualidade que a faculdade mostrava ter na ocasião. Houve até um processo no sentido de inviabilizar esse reconhecimento e a manutenção do curso de Direito em Pelotas. E o Mozart Russomano me contou que Gustavo Capanema recebeu o processo e ele perguntou a um secretário: mas essa não é a faculdade do Bruno? Ele disse: não, é lá de Pelotas, o professor Bruno é que é o diretor. Ele disse: imagina se eu vou fechar a faculdade do Bruno. E mandou arquivar o processo, pura e simplesmente. O doutor Bruno Lima, eu tenho para mim uma pessoa que eu tenha conhecido, que sabia mais direito no Rio Grande do Sul, indiscutivelmente, e creio que um dos que sabia mais direito no Brasil. O doutor Bruno Lima foi, na verdade, tanto quanto eu sei, um pouco que assisti também, o grande capitão dos momentos principais da vida da faculdade. Eu penso que não é apenas o meu sonho, mas o sonho de muita gente, que essa faculdade venha a chamar-se Faculdade de Direito Bruno de Mendonça Lima. Isso seria uma justa homenagem a esse professor que dedicou quase toda a sua vida a essa casa. Aqui ele ingressou em 1916, portanto, a faculdade tinha apenas 4 anos. O Dr. Bruno Lima conseguiu o êxito no reconhecimento, conseguiu, através do Dr. Joaquim Duval, professor desta Casa de Deputado Estadual, a inserção desta faculdade na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, criada lá por volta de 1947, e conseguiu, por via de consequência da sua inserção na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a federalização, quando a Universidade Estadual federalizou-se por uma lei de cunho federal na época, né? No ano de 1948 surgiu a possibilidade da Faculdade de Direito e a Faculdade de Odontologia se incorporarem à Universidade do Rio Grande do Sul. E os alunos tiveram uma participação importante na campanha que se desencadeou na época. E quem batalhou muito, que era aluno na época e meu grande amigo, Moacir Borges da Silveira, que é pai do Pedro Moacir, que é professor da faculdade.
Para tanto, fizeram vários enfrentamentos políticos e tiveram algumas peripécias memoráveis, como fazer propagandas em cinemas, como fazer discursos em pé dentro dos cafés, subindo nas cadeiras, subindo nas mesas, fazer discursos nas esquinas. Tenho certeza que o Dr. Clóvis Russumano é um dos antigos professores que deve ter, neste fato, um dos seus grandes orgulhos do passado. Quando estava se fazendo a reforma e tratando da fachada da faculdade, houve uma tentativa de que se retirasse o brasão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque a faculdade, inicialmente, ela pertencia à URGS. Ela se retirou da URGS para que a UFPEL pudesse ser fundada. E também o direito se manteve na sua firme posição de preservação da memória histórica, não só do nosso curso, mas da própria instituição, né? E não permitimos a retirada do brasão. Ele está aí até hoje e eu acho que vai permanecer como um registro histórico da nossa faculdade. O Centro Acadêmico ele foi fundado em 1918 e permanece ativo desde então. E ele tem basicamente duas funções, que é a função de representar os estudantes aqui da casa e fomentar a semana acadêmica, a Semana do Calouro. Mas além disso, é trazer debates que muitas vezes os alunos não têm na sala de aula. O dia de eleição aqui para o Centro Acadêmico era o único dia que punha 100% dos alunos na casa, porque inclusive os que estavam doentes no hospital se trazia para votar. Era uma batalha fantástica. E tanto para o Centro Acadêmico como para o Círculo de Palestras Escola do Vilar. Eu, por exemplo, embora fosse aluno infrequente, vou puxar a brasa para a minha sardinha, eu lutei junto com outros colegas, Alberto Souza, estudante na época, Boaventura Centeno Júnior, nosso caudilho, para que as aulas fossem, que os professores viessem dar aula, apesar de que eu não assistia às aulas, né? O Centro Acadêmico tinha força para convidar candidatos a presidente da República. Teve o Jânio Lotte, o Jango, que depois foi presidente, mas quando não era vice, o Juscelino. Aqui passou praticamente a elite da classe política brasileira. Me lembro que foi uma delegação aqui do Centro Acadêmico a Montevidéu, onde estava acontecendo um congresso, e lá estava participando o Che Guevara. E o professor Ugolino comungava das mesmas ideias do Fidel Castro e dos seus seguidores. Então ele fez um movimento aqui entre os alunos e foram numa comissão conhecer o Che Guevara em Punta del Este. Com uma faculdade que sempre convidava pessoas de elevada distinção em diferentes ramos para vir palestrar aqui em Pelotas, e as pessoas acediam, essas pessoas foram inclusive com o ânimo e a esperança de que Che Guevara aceitasse um convite para dar um pulinho, estava em Punta del Este, viria para Pelotas, né? Mas as situações não eram tão fáceis assim. Quando a Revolução se entronizou no país, aqui no Rio Grande do Sul, na lista de caçados, eu me lembro que eu ouvi no rádio, o primeiro nome era do professor Ugolino Fraga. Mas foi exatamente por causa desta divulgação que houve da visita dele à Punta del Este, chefiando uma delegação informal de alunos para conhecerem, se apresentarem ao Che Guevara. E numa flâmula ou num guardanapo, não lembro que tipo de coisa era, ele mandou uma mensagem de saudação do Che Guevara aos estudantes da Faculdade de Direito de Pelotas, documento que por muitos anos esteve circulando entre os armários do Centro Acadêmico. Mas alguém não foi leal com a história e o suprimiu ao calor daquele temor que a todos invadia depois da decretação do AI-5.
A Boate do Direito é provavelmente a festa estudantil mais famosa que Pelotas tem, porque todo mundo fala e ela aconteceu nos anos 80. Eu não era um frequentador da Boate do Direito, que ficou conhecida com o nome de sanatório, né? Porque havia uma, digamos assim, uma efusão coletiva de alegria, né? Que não era muito comum, era um pouquinho anormal, daí a sua referência ao sanatório. Eu vivi bons momentos na Boate do Direito. Nos meus tempos de aluno, frequentei bastante. Muito frequentei a Boate do Direito. Muito dancei aqui, muito namorei aqui. Muito fui sequestrado e muito sequestrei gente aqui dentro. Foram os momentos mais lindos da juventude. Tem uma nostalgia que envolve aquele ambiente. Era muito boa aquelas festas, eram mesmo com aquela juventude, né, daquele momento, uma juventude que estava querendo se descobrir, querendo se libertar de uma época de ditadura militar, enfim, todo esse contexto histórico. Era porão, lembrando aquelas caves do existencialismo, aquelas coisas assim, era por isso, né? E corria uma cervejada, no mínimo uma cervejada fantástica, né? Uma venda espantosa e tudo era permitido, o que era muito bom na época, muito bom. A Boate do Direito também era um local de disputas políticas, não apenas de namoro, né? Ou melhor, de disputas, não, era um local onde se discutia muito política. E hoje a gente tem edições dela que provavelmente não são iguais às que eram antes, mas que mostra que é um legado que a Faculdade de Direito tem e que deve levar por muito mais tempo. A cabine de som da boate comandada naquela época pelo então aluno e depois professor, atualmente professor da faculdade, professor Itiberê, que era um dos grandes DJs que a boate teve, realmente foi um momento que deixou uma marca muito boa para gerações e gerações assim, dos nossos estudantes. Esses 100 anos de vida já mostram que serão os próximos anos da faculdade. Uma faculdade que vem crescendo e se mantendo como ela sempre foi, uma unidade de ensino superior conhecida e, sobretudo, respeitada. Tem havido modernização em matéria de equipamentos, tem havido um crescimento do ambiente da Faculdade de Direito em relação ao espaço. Os professores têm ingressado com uma qualificação boa e também os técnicos têm procurado aperfeiçoamento. Para mim, o grande diferencial da faculdade são os professores, que são, a grande maioria, é altamente comprometido com os alunos e com manter a excelência da faculdade. Eu acho que o grande valor mesmo assim, da faculdade, que no fundo é a razão de ser da existência dela, é o nosso aluno. Nesses anos todos eu percebi que são alunos que já vêm uma boa base de formação. Isso é um ingrediente que faz com que se destaque também a instituição. É um aluno exigente, é um aluno que, inclusive, pelas suas lideranças acadêmicas, se preocupa com a qualidade da faculdade, né, e exige da direção, inclusive, que as coisas aconteçam e que a faculdade funcione bem. A gente tem o que tem de melhor em termos de matéria-prima. A gente vê isso exatamente pelos nossos resultados no exame da ordem. Porque agora eu soube e fiquei muito feliz que vários alunos da Faculdade de Direito de Pelotas, da UFPEL, foram aprovados no exame de ordem, que é um exame muito difícil. Para os alunos do 6º ano aqui da Faculdade de Direito, a prova da OAB é uma prova que obviamente não é fácil, mas que é uma prova natural, um desafio natural a que nos submetemos e que normalmente logramos a aprovação. O reconhecimento da OAB vem reiterar aquilo que sempre se diz, né, e que se reconhece, que nós temos um excelente curso. Por isso o desafio é realizar a pós-graduação, implementar a pós-graduação, a pesquisa, sem descuidar da graduação. Esse é o desafio que a Faculdade de Direito enfrenta, a meu ver, hoje, nesta área do ensino. É preciso que nós restauremos a capacidade reflexiva, porque somente pela reflexão nós conseguiríamos atingir um nível
capaz de enfrentar no terreno das ideias um mundo que nos devora nas suas práticas estúpidas. A faculdade procura transmitir aos seus alunos não só a técnica do direito, mas também valores próprios de uma formação humanista, assim, que foi o que caracterizou a faculdade ao longo desse centenário e provavelmente, certamente, aquilo que justificou a criação dela. O futuro da faculdade é agora, né? A faculdade nunca foi tão boa como agora. A faculdade, ela é agora a grande faculdade de direito que sempre quis ser. O que eu vou dizer de um local onde eu vivi 30 e tantos anos e foi o lugar onde eu mais fui feliz na minha vida? E dizer que a faculdade de Direito, para mim, que ela foi muito importante na minha vida profissional, e foi, talvez, a época, eu era moço, foi a época mais feliz da minha vida. A faculdade foi como uma irmã, uma mãe adotiva. Eu tenho as melhores recordações da faculdade e tenho a maior gratidão por ter sido aluno desta casa. Que eu serei perenamente grato por tanto que ela me deu, por tanto que ela me possibilitou. Eu desejo homenagear a todos os professores da casa, a sua direção, todos os funcionários, todos os alunos, aos ex-professores, aos ex-alunos, aos ex-funcionários. Enfim, nós todos estamos de parabéns. Todos os que participamos da história dessa faculdade de Direito centenária. Não vou falar mais, que eu sou muito emotivo. Para por aqui. E só gostaria de dizer que, mesmo de longe, eu vou continuar acompanhando o seu voo altaneiro. Acredito que essa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas ainda nos dará contribuições muito importantes para a vida nacional. Eu queria dar os parabéns e o meu muito obrigado a todos. A essa casa que tanto quis, que tanto quero e que tenho certeza sempre vou querer profundamente, eu desejo longa vida e rumo ao bicentenário agora.